Nesta noite, então, nós vamos ouvir o nosso Lucas, né? E eu gostaria que vocês o recebessem aplaudindo ao Senhor Jesus com alegria e recebam. Quando você receber o louvor, receba a palavra do Senhor que liberta nessa noite. Tá bom. Boa noite. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui de novo. Na segunda vez que eu prego aqui na quarta-feira. Glória a Deus. Já perguntei para a pastora se o relógio está certo, que eu estou com medo. Ah, sim. As crianças, quem tem criança vai ter hoje escolinha lá. Você pode deixar o seu filho e sua filha, como meu pai sempre fala, né? Ele volta antes da meia-noite, né? Então, você pode deixar lá. As professoras estão lá. Amém. Vamos fazer uma oração antes da gente começar, gente? Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por mais uma noite aqui. Obrigado, Espírito Santo, por estar na tua casa, Pai. Que o Senhor possa abençoar essa noite, que o Senhor possa abençoar essa palavra. Que o teu Espírito Santo possa falar aqui, através de mim, para cada pessoa. Faz a tua vontade hoje, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Estava perguntando já para a pastora o horário ali, né? Eu tenho medo de passar do horário, né? Eu sou filho da minha mãe. Gente, hoje a palavra ela vai estar baseada principalmente em 2 versículos. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir já em Oséias 4:6. Como a pastora falou, você pode seguir a gente no Instagram. O pastor Jair falou mil vezes para a gente repetir isso aqui. Você pode seguir a gente no Instagram. Depois vai passar ali na tela o Instagram, o Facebook, Jair Mioto e aqui é estreito, amém? Mas vamos lá para a palavra então. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E depois o outro versículo é João 8:32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Gente, se a gente juntar esses 2 versículos aqui, a gente tem uma verdade muito profunda, que fala o quê? O povo, ele é destruído pela falta de conhecimento. Mas quando ele conhece a verdade liberta. Amém? A verdade liberta. Hoje, quando eu soube que eu ia pregar, eu pensei em trazer aqui uma das mensagens que mais foram importantes nesse meu ano. Eu li um livro chamado Conhecimento do Santo, de Tozer, que foi um teólogo do século passado, muito, muito bom. E grande parte dessa mensagem é baseada no que eu aprendi nesse livro, uma das maiores lições da minha vida. E para começar o que eu quero falar hoje, eu queria contar uma história de um pregador chamado Spurgeon. Alguém aqui conhece esse pregador chamado Spurgeon? Ele é chamado de o príncipe dos pregadores do século passado. Ele era um grande pregador, um grande teólogo. Mas enfim, a história que eu quero contar é a seguinte. Uma vez, Spurgeon foi chamado por uma mulher muito pobrezinha. Ela morava num casebre de madeira. Ela estava adoecida e Spurgeon foi lá orar por ela. Pensa numa casa, numa situação ruim, numa casa bem decadente. Spurgeon vai falar com essa mulher, vai orar por ela, e quando ele chega lá, ele vê que tem uma moldura de um papel. Um papel meio estranho para estar numa moldura. E Spurgeon pergunta para essa mulher pobrezinha: posso ver esse papel? É interessante esse papel, parece uma coisa importante. Será que eu poderia levar e dar uma investigada o que é esse papel? Ela falou: esse papel foi um papel que a moça para quem eu trabalhava, que era uma duquesa, alguma coisa assim, ela me deixou esse papel depois que eu terminei de trabalhar para ela. Eu trabalhei metade da minha vida para ela, e ela me deu esse papel antes de ela seguir com a vida dela. Acho que ela deve ter se mudado e etc. Mas significa muito para mim, foi um presente para ela. Mas eu sou analfabeta, eu não sei o que está escrito. Eu coloquei mais como uma decoração, mas é um papel que eu gosto muito. E ela nem sabia o que era. E Spurgeon leva esse papel para as autoridades e eles descobrem que aquele papel continha uma herança com muito dinheiro dado para essa empregada doméstica que estava adoecida. Esse dinheiro poderia ajudar ela a morar numa casa boa, poderia ter ajudado no tratamento dessa doença que ela estava, mas ela não descobriu porque ela não leu, porque ela não sabia do que se tratava. E a palavra de hoje é sobre isso. Existe muita coisa que a gente não sabe que nos escraviza.
E a verdade precisa nos libertar. Assim como essa mulher que perdeu uma grande oportunidade por não conhecer a verdade, nós não podemos deixar as oportunidades passarem. E por isso eu vim trazer essa palavra. O nome dessa palavra é o conhecimento que liberta. Repita comigo, o conhecimento que liberta. Mas qual é esse conhecimento que liberta? Quando a gente fala sobre esse versículo, ele já foi falado milhares de vezes. Que verdade é essa que liberta? E logo de cara eu já te quero dar a resposta. Sabe por que as pessoas elas vêm na igreja e elas não mudam? Elas vêm na igreja e elas continuam depressivas, continuam ansiosas, continuam com a mesma vida de quando elas chegaram? Porque elas não conheceram o Deus delas. A verdade que liberta é saber quem é Deus. Tem uma frase desse Tozer que eu falei antes, que ele diz assim: como nós somos criaturas de Deus, todos os nossos problemas e todas as soluções são teológicas. Ou seja, tudo que a gente tem de problema nessa vida e todas as soluções para esses problemas tem a ver com quem Deus é e a nossa resposta para com isso. Porque quando a gente entende quem Deus é, mesmo que o mundo esteja caindo, que esteja dando tudo errado, você lembra que Deus é bom. E Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem. Amém? Se está tudo mal contra você, se as pessoas estão tentando fazer o mal contra você, você lembra que Deus é justo e Ele opera a justiça dEle. Amém? Se você sofreu uma desilusão com alguém, você lembra que Deus é fiel e amoroso e Ele sempre estará lá por você. Amém? Se você está passando por uma situação difícil, você lembra que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo, amém? Todos os nossos problemas e todas as nossas soluções são achadas quando a gente descobre quem Deus é. Porque Ele é soberano sobre tudo. Ele tem o poder de todas as coisas e nós, como filhos dEle, nós temos essa autoridade de receber aquilo que Ele quer nos dar. Por isso é tão importante que a gente descubra quem Deus é. Que a gente entenda quem Jesus é. Não quem nós achamos quem Ele é. Não o que a mídia fala quem Ele é. Não o que a gente cresceu sabendo quem Ele é. Mas quem Ele verdadeiramente é. Porque, para pensar. Se uma pessoa está num avião. Ela está no último banco. E ela começa a ter um infarto. Não importa se a pessoa que está na frente dela é um médico. Não importa se o avião inteiro é cheio de médicos. Se ela não souber quem são essas pessoas, ela não vai saber para quem pedir ajuda. Agora, da mesma forma, se tem uma pessoa que está com o cachorrinho, o gato, passando mal em casa, né? A Luna, acho que metade da igreja já sabe, a Luna esses dias passou mal para caramba, está lá em cima ela. Se tem uma pessoa que tem um pet passando mal em casa, não adianta que os 4 vizinhos dela sejam veterinários com mestrado, com doutorado. Não adianta se a pessoa não souber quem eles são. Não adianta, gente. Não adianta. Não adianta se uma pessoa ela está dirigindo e o carro dela quebra. Ela pode ter o melhor mecânico do mundo a 500 metros morando ali. Se a pessoa não conhece aquela pessoa, não importa. Por isso que é importante que a gente entenda quem Deus é, quem Jesus é, porque essa é a chave para tudo na nossa vida. Toda a nossa vida gira em torno da gente entender quem Deus é e como é que deve ser a nossa conduta perante isso. Então, é sobre isso que é a palavra de hoje. À medida que a gente conhece mais quem Jesus é, as correntes que nos prendiam não nos prendem mais, porque conhecer a verdade liberta. Amém. Então, quero trazer 4 verdades libertadoras sobre quem Jesus é. São 4 pessoas que, assim como aquela mulher que eu contei da história de Spurgeon, não sabiam ou esqueceram de quem Jesus era. E por isso, quase que elas perdem uma grande oportunidade. Primeiro, repita comigo. Jesus é a água viva. João 4. Eu falei dessa palavra para quem estava no DNA aí, quem está no DNA, foi DNA da semana passada, a gente contou essa história da mulher samaritana. O que aconteceu? João 4, do 6 ao 10. Jesus estava cansado de viagem,
E ele, cansado de viagem, ele senta à beira de um poço, por volta de meio-dia. Veio uma mulher que é samaritana, só que antes, deixa eu te explicar, os samaritanos, eles têm uma rixa com os judeus. Então, eles meio que não se conversam. É até um pouquinho parecido com os figueirenses, os havaianos, sabe? Não se conversam muito. Só que o que aconteceu? Jesus pediu para essa mulher que veio no poço para dar um pouco de água para ele. E ela respondeu, né? Como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Por causa do motivo que eu te falei, que os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Gente, para pensar nisso que Jesus falou. Se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem eu sou, você não estaria preocupada com mais nada, você me pediria água viva e você nunca mais teria sede. Gente, existe uma sede dentro de cada um de nós. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente sente um vazio dentro de nós que nada no mundo consegue preencher. Nada. Não importa quantos prazeres da carne, não importa quantas viagens a gente faz, quantos filhos a gente tenha, quantos netos a gente tenha, tem um vazio dentro de nós, uma sede dentro de nós, uma fome dentro de nós, que não é preenchida por nada nesse mundo. E essa fome, essa sede, é Jesus. Jesus é a única água viva que pode matar a nossa sede. Essa água viva, ela é o Espírito Santo, que entra dentro de nós e nos dá a própria vida de Deus. E cá está essa mulher de frente com a pessoa que poderia dar o melhor presente da vida dela, mas ela não sabia quem Jesus era. Muitas vezes você vem aqui na igreja, você escuta a palavra, esse louvor abençoado, mas você fica sentado aí e você não entende nada que está acontecendo. Como assim eu tenho que chorar aos pés da cruz, né? Como o Jeff estava cantando, como assim? Às vezes você vem aqui, você ouve as palavras, você até tenta orar e ler a Bíblia no seu quarto, mas você não consegue entender o que está acontecendo, quem que é Deus, por que Jesus morreu. Você não conhece a Deus. Às vezes você está nessa mesma situação da mulher samaritana. E eu te falo, se você conhecesse Jesus, você pediria por uma água e você perceberia que a água que Ele dá mata a sede. Faz jorrar vida dentro de nós e através de nós. Então, se você hoje se identifica com essa mulher, aproveite, porque a água viva está aqui nessa noite. Você pode ser cheio da água viva, amém? Segundo, repita comigo, Jesus é a cura. João 15, do 1 ao 9, o que aconteceu? Jesus foi lá num tanque, que era perto da porta das ovelhas, olha como a Bíblia é específica. Um tanque que costumava ficar muita gente doente, paralíticos, cegos. Eu acho que eles vão passando ali no telão, quando eu vou falando. Você pode ler daí quando eles passarem. Ali o texto fala que passava muitos cegos, mancos, paralíticos. E eles esperavam que a água se movimentasse, a água do poço se movimentasse, porque a primeira pessoa que entrasse naquela água, naquele poço, ela ia ser curada. Olha que história interessante. Na Bíblia não fala muito sobre esse poço, mas é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, qual que é a história por trás desse poço. Enfim, Jesus chegou nesse poço, ele viu uma pessoa que estava deitada, um paralítico, de 38 anos. 38 anos sendo paralítico. Gente, vocês conseguem imaginar o que é 38 anos sendo paralítico? E Jesus chega para ele e pergunta, você quer ser curado? E o paralítico responde, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha a resposta desse paralítico. Ele estava de frente com a pessoa que fez o design da perna humana. E ele não sabia quem ele era. Ele estava na frente da pessoa que criou o universo, que podia fazer qualquer coisa. E na mente dele, para ele ser curado, ele só conseguia ir até o poço. Ele não conhecia Jesus. E ele quase perdeu a cura dele, porque ele não conhecia Jesus. Jesus disse para ele, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Glória a Deus.
Gente, Jesus, ele é a cura para toda e qualquer doença. Para ele, criar o universo e curar a sua dor de cabeça é o mesmo esforço. Porque ele é todo poderoso, não tem nada no universo que é mais forte do que Deus. Tudo ocorre conforme ele quer, conforme ele se agrada. Gente, Jesus não se esforça. O esforço dele para curar um paralítico, para curar uma dorzinha que você está na mão, é a mesma. O esforço dele para levantar qualquer monte aqui de Florianópolis e curar a sua dor de cabeça é a mesma. Jesus é todo poderoso e ele pode fazer o que ele quiser. Jesus é a cura. Só que para a gente ser curado, a gente tem que entender que ele é a cura. A gente tem que reconhecer, Senhor, tu podes. Você consegue. Porque se a gente não conhecer Jesus, a gente pode estar de frente com ele. Não adianta. Por isso é importante que a gente conheça a Deus. Essa é a verdade que liberta. Quantas pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estágio, na sua escola, poderiam receber uma cura divina se elas soubessem que Jesus cura? Jesus cura. Quando você sair hoje aqui dessa igreja, lembre-se disso, Jesus cura e ele pode te usar para curar uma pessoa. Porque para ele não existe esforço. Glória a Deus. Terceiro, glória a Deus, aplauda Jesus. Amém. Terceiro, repita comigo, Jesus é soberano. Olha que interessante, Mateus 14, 23 ao 32. Vocês já devem ter ouvido essa história várias vezes, que é quando Jesus anda sobre as águas. Olha aí que história incrível, né? Dá para fazer 1000 mensagens sobre essa história. Mas eu queria te levantar um insight aqui sobre, relacionado a esse tema aqui, né? Vou ler aqui para vocês. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava longe, e ele, né, foi andando, mesmo naquela tempestade, Jesus foi andando de alta madrugada. Quando os discípulos viram ele de longe, o que eles fizeram? Eles gritaram. Pensa os homens barbudos de 40 anos gritando com medo de fantasma. Eles gritaram porque eles viram pensa, você está num barco, você vê um cara de branco de longe andando na água. Eu não julgo eles, porque eu talvez faria a mesma coisa. Eles gritaram, é um fantasma, eles começaram a ficar com medo, né? Mas Jesus disse, né, coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro, né, como sempre, o ousado do grupo, né, do rolê, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus falou, vem meu filho. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Gente, os discípulos no começo, eles ficaram apavorados, porque eles não sabiam que aquela pessoa era Jesus. Mas Pedro ficou apavorado, porque ele esqueceu quem é Jesus. Às vezes a gente já até sabe todas essas coisas sobre Deus, a gente já conhece Jesus num certo nível, mas não adianta só conhecer, a gente não pode esquecer. Porque, para pensar, Pedro andou ou não andou sobre as águas? Andou, mas ele começou a afundar. Por quê? A palavra ela é muito clara. Quando reparou no vento. Se Pedro andou sobre as águas, nem que tenha sido naquele 1 minuto, é porque ele sabia que Jesus era soberano. É porque ele sabia que Jesus tinha o poder de fazer ele andar sobre as águas. Pedro sabia disso, senão ele não teria conseguido andar naquele 1º minuto. Só que o que aconteceu? Ele começou a olhar o vento. Ele tirou os olhos de Jesus e virou para as circunstâncias. Gente, não adianta simplesmente a gente saber quem Deus é, quem Jesus é. A gente não pode esquecer. Sabe quando que você começa a afundar? Quando você tira os olhos de Jesus e começa a colocar nas circunstâncias.
Porque às vezes a tempestade está firme, as ondas estão vindo, o vento está te fazendo balançar, mas não é sobre as circunstâncias, é sobre quem nos guarda nas circunstâncias. A nossa esperança não é que vai dar tudo certo e que o cenário vai estar tudo ótimo, que vai dar tudo perfeitinho como a gente quer. Não, essa não é a nossa esperança. A nossa esperança é que Jesus é soberano. E por mais difícil que seja, Ele pode me fazer andar sobre as águas. Somente Ele. Só que você só vai conseguir andar se você focar em Jesus. Porque se você focar nas circunstâncias, você focar no mar, você focar nas ondas, você esquece quem Deus é. Você fica dependente de quem você é ou de como é que as circunstâncias estão. Mas a nossa esperança está em Deus, que não muda. A gente só vai conseguir ser inabalável se a gente focar os nossos olhos em Jesus, em quem Deus é. Quando a gente colocar as nossas esperanças nele e não em nós. Nele e não nas circunstâncias. Amém? Quarto e último. Repita comigo, Jesus é a salvação. Gente, quem mandou crucificar Jesus? Já pararam para pensar nisso? Foram os judeus, foi o próprio povo dele. E os judeus estavam esperando por um Messias. Olha bem, os mesmos judeus que aguardavam milhares de anos pela vinda de Jesus, que era prometido, eles crucificaram Jesus. O próprio profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele profetizava palavras exatas sobre o nascimento de Jesus, sobre quem ia ser Jesus. Palavras que eram estudadas semanalmente pelos judeus. Mesmo assim, eles não o reconheceram como o Messias prometido e crucificaram ele. Gente, os judeus, eles leem a Bíblia muito mais do que a gente. Eles estudam a Torá deles assim, ó, tudo. A criança que era judeia, ela já tinha quase decorado a Torá quando ela era criança. Mesmo eles lendo tanto, quando Jesus veio, eles o crucificaram. Porque, olha o que está escrito em João 1, do 10 ao 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E agora eu quero falar algo muito sério. Aqueles judeus, eles perderam a salvação deles, porque eles não a reconheceram de perto. Às vezes você está aqui nessa noite, você pode estar há 1 hora na igreja, há 4 anos na igreja, 50 anos na igreja. Não é o tempo de igreja que salva, mas é conhecer a Jesus. É conhecer quem Deus é e se render a Ele. Você tem uma escolha hoje de ser como esses judeus, de continuar talvez até estudando a palavra, mas não reconhecendo quem é Jesus. Ou você pode vir na oração que a gente vai fazer daqui a 5 minutos e falar: Jesus, me encontra. Eu estou aqui. Gente, não é o tempo de igreja que salva. Não é nem 1 hora, nem 1 semana, nem 1 mês, nem 1 ano, nem 50 anos. Mas é um encontro genuíno com a presença de Jesus. E aquilo que você faz depois disso. Então, para a gente acabar, eu queria falar que todas essas pessoas que eu citei, elas tiveram um encontro com Jesus, mas elas não souberam quem Ele era e quase perderam, ou até perderam, a melhor oportunidade da vida delas. A mulher samaritana, depois de conversar com Jesus, ela evangelizou uma cidade inteira, contando sobre essa água viva. O paralítico, depois de descobrir que Jesus era a cura, depois de 38 anos, foi curado e andou. Pedro quase afundou porque tirou o foco do Jesus soberano. E os judeus crucificaram Jesus, perderam a sua salvação, porque não reconheceram o Salvador, nem em carne e osso. Como eu falei, você tem uma escolha nessa noite. Uma escolha de voltar para casa e continuar adorando o Jesus que você criou, o Jesus que você acha que existe, o Jesus que a sua opinião define, o Jesus que tem que caber naquilo que você acredita, ou senão você não é cristão. Ou você pode hoje voltar para a sua casa, abrir a sua Bíblia e falar para o Espírito Santo: fala, eu estou aqui para ouvir, eis-me aqui. Porque a única forma da gente conhecer verdadeiramente Jesus
é através daquilo que Ele mesmo falou sobre Ele. É aquilo que está na palavra. As suas atitudes hoje podem definir. Lembrem do versículo que eu falei ontem. Que eu falei ontem não, que eu falei hoje. O meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. A única forma da gente ser liberto do nosso passado, do nosso futuro, das expectativas do futuro, da pandemia, de qualquer crise econômica, política, a única forma da gente estar firme, mesmo que todo o mar esteja violento, é se a gente conhecer quem é Jesus e ter a postura certa diante disso. Porque tudo na nossa vida se baseia a isso. A solução de todos os nossos problemas está em saber quem Deus é e tomar as atitudes certas perante isso. O conhecimento que liberta é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de quem o nosso Deus é. Fique de pé. Você pode vir aqui para frente, vamos orar. Glória a Deus. Você pode vir aqui para frente, para a gente orar. E eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito, da banda Os Arrais, que fala o seguinte: o que Jesus Cristo oferece, Ele é. Lembre-se que todas as coisas que Jesus oferece, Ele é essas coisas. Jesus, Ele abençoa, mas Ele é a própria bênção. Jesus cura, mas Ele é a própria cura. Jesus dá a vida, mas Ele é a própria vida. Jesus revela a verdade, mas Ele é a própria verdade. Tudo que Deus tem a nos oferecer, sabe o que é? É Ele mesmo. Então, que a sua busca, acima de tudo que Jesus pode lhe proporcionar, que a sua busca seja por Ele, por quem Ele é. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por quem você é. Eu oro, Senhor, que cada um aqui nessa noite possa ter um encontro com a Tua presença, Jesus. Eu oro por cada um que nunca conheceu verdadeiramente o Senhor, Pai. Que toda escravidão seja quebrada hoje aos pés da cruz, Senhor. Que toda escravidão seja quebrada hoje, Senhor. As pessoas entenderem quem Tu és. Que cada um possa ter um encontro hoje com a Tua presença, com a Tua glória. E que eles possam sair daqui como nunca antes. Que eles possam chegar na casa deles, abrir a Bíblia, descobrir quem o Senhor é. E permitir essa verdade libertá-los. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Fala para Ele. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vamos cantar de novo, olha só. Meu orgulho me tirou do jardim, mas sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Isso, levante seus braços, adore ao Senhor. Fala para Ele, eu quero, Senhor, provar. Eu quero provar deste amor. Eu quero provar daquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero conhecer o Senhor verdadeiramente. Eu quero andar contigo. Eu quero conhecer a sua soberania, o seu poder, a fonte de água viva. Derrama sobre mim da tua graça. Eu quero, Senhor, muito mais de ti, Senhor. Fala para Ele, eu quero Jesus. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua soberania. Eu quero o teu amor. Eu quero, meu Deus, a salvação que vem de ti. Derrama sobre a minha vida. Derrama sobre a minha vida a tua presença. Não há nada neste mundo que seja maior e melhor do que o nosso Deus. Então pede para o Senhor. Isso, mais uma vez eu quero. Canta assim. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Isso, adore ao Senhor com toda a força do seu coração. Quando nós adoramos a este Rei, a este Senhor, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós precisamos de dentro do nosso ser, da nossa vida, é derramado sobre nós. Canta. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Que é sobre todo nome. Isso, declare o nome do Senhor Jesus. Ele tem poder nos céus, todo o poder nos céus e na terra. Senhor Jesus, vem sobre os teus filhos nesta noite. Vem com cura, vem com milagre, Senhor Deus, aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam, Senhor, nesta noite. Entra com a tua provisão sobre cada vida, Senhor, sobre cada família, sobre cada casa, Senhor Deus, cada um que está aqui nesta noite, que está nos ouvindo nas redes sociais. Meu Deus, declara a tua presença, o teu amor, o teu poder, a tua soberania. Cada um de nós nesta noite erguemos as nossas mãos para adorar e louvar aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem poder de curar, aquele que tem poder de restaurar relacionamentos, aquele que tem poder de reconstruir, meu Deus, famílias e lares, casamentos. É este Deus que está aqui nesta noite.
abençoar financeiramente os seus filhos, aquele que tem poder de derramar da prosperidade, da abundância, de direcionar para os melhores caminhos. É este Deus que nós queremos conhecer, é este Deus que nós desejamos no íntimo do nosso ser. É o Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre nós, cura o enfermo, restaura aquele que está oprimido, aquele que está depressivo, aquele que está sem direção. Dá direção, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa as vidas, abençoa as famílias que estão nos ouvindo nesta noite, que nos ouvirão ainda. Espírito Santo, entra nesta casa, entra nesta vida, traz libertação. Nós expulsamos todo mal, todo espírito contrário, todo espírito das trevas, todo espírito de enfermidade, sai no nome de Jesus. Todo espírito de miséria, todo espírito ruim, saia em nome de Jesus. Tudo que não provém de Deus, toda planta que o Senhor não plantou, arrancamos agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Vem Espírito Santo, vem com cura. Oh, aquele que está com dor de cabeça nesta noite, aquele que sofre dos rins, Senhor Deus, vem com tua cura. Entra, Senhor Deus, nessa corrente sanguínea, entra, meu Deus, nos pulmões, no coração, nas vias circulatórias, Senhor, tudo, Pai, tudo para a tua glória. Nós oramos agora e pedimos, vem com cura, Senhor, vem com restauração, vem com milagres. Entra, meu Deus, nesta vida, abençoa, restaura, purifica, meu Deus, os teus filhos nesta noite. Entra, Espírito Santo, naquele casamento. Oh Deus, aparentemente tudo está destruído, mas o Senhor tem poder. O Senhor tem poder de restaurar o amor, de restaurar a paixão, a união. Meu Deus, restaura nesta noite. Nós lhe pedimos, nós clamamos a Ti. Vem, Senhor Deus, para aqueles que precisam de algo financeiro, aqueles que não têm, meu Deus, mais direção. As contas chegaram e não tem o que fazer, meu Deus. Abre portas de excelência, abre portas de salários extraordinários. Meu Deus, abençoa as mãos dos teus filhos para prosperar, para fazer, meu Deus, acontecer. Meu Deus, usa eles nas empresas. Abre, Senhor Deus, empregos. Abençoa, meu Deus, que eles venham a ganhar aumentos, que eles venham, meu Deus, a prosperar em todos os caminhos. A tua palavra nos diz que tudo que nós colocarmos as mãos prosperará, e nós cremos na tua palavra. Nós cremos que somos cabeça e não cauda. Oh Deus, e nós conhecemos a Ti, conhecemos a tua palavra. A tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus de cura, que o Senhor é luz, que o Senhor é luz para os nossos caminhos. O Senhor ilumina todos os nossos caminhos. Ilumina, Senhor Deus, dá-nos consciência, entendimento das coisas, Pai. Nós lhe pedimos, meu Deus, abençoa a causa na justiça. Oh Deus, o Senhor tem poder de pegar aquela causa que estava lá embaixo, lá no fundo, e trazer para frente para que seja resolvida. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, dá direção, luz, e abençoa os teus filhos, cura da cabeça à ponta dos pés. Nós pedimos a tua cura aqui neste lugar, e as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, porque sim, nós conhecemos o Deus que é todo poderoso. Nós conhecemos o poder de Deus, a unção de Deus. Nós conhecemos o quanto a oração ao Deus Todo-Poderoso, ao Jesus maravilhoso, o quanto Jesus Cristo, este nome, tem todo o poder nos céus e na terra. E pelo poder do nome de Jesus, nesta noite, nós declaramos bênção, graça, provisão, alegria, prosperidade, unção, bênção de Deus, alegria, justiça, paz no Espírito Santo. Declaramos nesta noite felicidade, alegria, abundância, plenitude. Nós declaramos nesta noite saúde, nós declaramos água viva, abundância de Espírito Santo sobre nós. Nós declaramos o nosso coração cheio do Espírito
porque buscamos a este Deus poderoso, buscamos a este Deus poderoso. Levante suas mãos e só agradece. Yeshua, isso, agradece. Obrigado, meu Yeshua. Mais uma vez, fala para ele, Yeshua. Glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Antes de eu dar a palavra para a pastora Patrícia da oração da quarta-feira, eu só queria orar por todas as pessoas que estão doentes aqui hoje. Hoje eu falei que Jesus é a cura, inclusive as pessoas que estão assistindo em casa. Se você agora está com alguma doença, está com dor em algum lugar, se você puder, feche seus olhos, coloca a mão nesse lugar que está doendo, seja na cabeça, seja na perna, seja no braço. Você também de casa, eu queria fazer uma oração para a gente terminar. Em nome de Jesus Cristo, agora nós ordenamos a cura completa, Pai. Dos pés à cabeça, Senhor Jesus. Uma cura e uma restauração completa. Assim como esse paralítico que a gente leu hoje, Pai. Independente do tempo que essa pessoa está ruim, está doente, que ela seja curada agora instantaneamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para toda a honra e toda a glória de Jesus. Amém, amém. Muitos vão dar testemunho ainda dessa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pastora. Glória a Deus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, né? Ele merece. Aleluia.